Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Bolton no Estúdio Arquivo e hoje eu tô de volta depois de um tempo sem gravar uns vídeos, sabe como são as coisas, mas esse é um vídeo faz tempo que eu tô querendo gravar, que é um recurso muito interessante para eu que sou designer e diagramador, é um recurso muito bem-vindo quando os editores, revisores e preparadores utilizam. Então eu acho que é legal eu gravar ele porque diversas vezes eu quero enviar para alguém, o pessoal me pergunta como é um bom jeito de colocar marcas de revisão no PDF e essa é a melhor forma de longe. Então vamos começar aqui, ó. Já deixei aberto. Aqui vocês vão ver em primeira mão o livro novo da Canhoto que está vindo por aí, e daí eu vou usar ele como exemplo para mostrar para vocês essas marcas de revisão. Aqui está o livro, né? Então ele começa na folha de rosto, esse aqui é o arquivo do miolo só, então a folha de rosto da Canhoto, aqui o pré-rosto a gente fala, né? E aqui a folha de rosto, e enfim, dedicatória, epígrafe dessa grande figura, o Sérgio Moro, e aqui o começo do livro, certo? Então vamos lá, mostrar aqui para vocês como que começa. Então vamos dizer assim, começar desde o começo. Vamos dizer que a primeira coisa que você gostaria de dizer é que você gostaria que essa marca tivesse alinhada à direita. Imagina que o preparador, o revisor, o editor gostaria de ter colocar esse comentário. Então, nesse caso, que é um comentário de diagramação, né, um comentário que não é textual, que eu recomendo fazer? Você clica aqui na abinha de comentários, ele vai colocar os comentários que estão, não tem nenhum que eu acabei de começar, né? E aqui em cima ele vai colocar uma série de comentários, a gente vai falar de todos, né? Então, nesse caso, o mais recomendado é essa janelinha mesmo, é bem comum. Então você vai lá perto do que você quer, clica com o botão e você escreveria alinhar à direita na página. Uma coisa importante, gente, quando vocês fizerem isso, é vocês prestarem bastante atenção como vocês escrevem, porque a gente que é designer, diagramador, por mais que vocês não acreditem, a gente sabe ler. E é muito ruim ver o texto tudo mal escrito, sem acento. Então dá uma atenção assim pra gente, dá uma questão de rigor mesmo, dignidade, né? Então, isso é um bom treino, porque mais pra frente vocês vão ver que esse texto que vocês escrevem, ele é fundamental, ele é o que vai para a página em outros tipos de revisão. Mas esse aqui, então vamos dizer que se ele fosse isso. Passamos aqui, clicar aqui, passamos a página. Vamos dizer que a segunda revisão que seria, vamos dizer que você gostaria que o nome do Rafael, vou seguir a ordem aqui, que o nome do Rafael fosse em itálico, vamos dizer assim. Ou que tem uma outra, tem esse aqui que é o highlight. O highlight, esses dois aqui só tem o highlight e tem o underline text, eles são bem parecidos. Eu costumo usar o underline text mais quando é uma mudança de formatação. Então uma formatação muito simples. Então sei lá, você vai passar de itálico para bold, ou você vai passar de caixa alta para baixa, não sei, mas de itálico, uma formatação. Então de regular para itálico, ou de itálico para bold, né? Uma coisa que não tem a ver com a grafia do que está acontecendo, mas sim só com a apresentação dele, assim. Então, vamos pensar, talvez esse highlight eu usaria num caso assim. Imagina que o cara olhou isso aqui e fala, pô, gostei, mas eu acho que o nome do Rafael Zanatto tinha que entrar na mesma fonte que aqui o mal e o bem. Então, isso ser um bom uso interessante. Então você vai lá, seleciona o texto, então ele vai grifar, ao mesmo tempo ele já vai abrir a caixinha, né? Então ele grifou. Aqui está em preto, é um pouco difícil de ver, mas ele grifou e abriu a caixinha. E daí você vai escrever isso, assim, colocar na fonte sem serifa. Vai, se você não soubesse que é a Helvética, né, deveria saber, mas se você não souber, você põe colocar na fonte sem serifa, né? Ou colocar em Helvética, talvez. Vou mostrar que você já manjava um pouco mais. Colocar em Helvética, certo? Post. Então ele vai grifar, então ele vai chamar atenção, né, para isso. Pra gente, na verdade, pro diagramador tanto faz, mas você vai mostrar que parte que você quer que coloque em Helvética, certo? Então, vocês vão ver que esse outro aqui do lado, o underline text, ele é bem semelhante, mas a gente costuma usar para coisas que são mais como eu falei. Então vamos passar para a próxima página, e vamos dizer que você gostaria que agradeça todas as pessoas. Vamos dizer que você entra numa que você fala que pessoas, a palavra, peraí, a palavra pessoas, não foi direito, né? Então apaga. Ó, assim é uma coisa interessante. Toma cuidado. Então, ó, seleciona direitinho pessoas. E você fala que o pessoas, você gostaria que só pessoas deixasse de ser itálico e passasse a ser regular. O termo que se usa em revisão é redondo. Então você pode escrever redondo.
não tem problema. Se você quiser ter algum tipo de rigor, você pode colocar entre colchetes, porque deixa claro que isso aqui não é um texto vivo, né? Não é que você quer que escreva redondo aqui, você quer que isso passe a ser redondo. Mas os designers entendem, né? Ainda mais porque você está usando a marca de revisão certa. Mais pra frente vai ficar mais claro. Então assim, esse underline text é bem legal para esse tipo de coisa. Coisinhas que são pequenas alterações de formatação. Então, basicamente, negrito, redondo, versalete. Eu acho que daria para usar essas três coisas, assim, quando você quer aplicar um versalete. Porque o versalete é uma caixa alta, né? Não vou colocar aqui. O versalete é isso aqui, né? Uma caixa alta que tem uma altura de caixa baixa, né? Uma altura... As caixas, a versal delas, que é a altura da caixa alta, da maiúscula, tem a altura da minúscula, né? Enfim, isso aí vocês devem saber. Então vamos passar. Então aqui a folha de rosto, então já falamos desses dois. E vamos dizer que você ache graça que em vez da pessoa, você colocar Sérgio Moro, você colocaria Moro. Então, vamos dizer que você não quer colocar Sérgio Moro, você quer colocar que a assinatura dele é Moro. Então qual o recurso que você utilizaria? Esse aqui, ó, que é o Strike Through Test, né? Então ele quer dizer que ele quer apagar. Então você seleciona ele aqui, ó. Presta atenção, porque, ó, vamos dizer que você vai apagar o Sérgio, e daí o certo seria apaga o Sérgio e apaga o espaço. Pronto, tá vendo? Essa indicação é a indicação de corte. Então isso aqui sai. Lá no InDesign, quando eu vou mostrar pra vocês, quando eu aceitar esse comentário, ele vai sumir. Então você pode, se você quiser, você pode usar um comentário, mas é só um comentário sobre isso. Então você pode falar assim, acho mais engraçado usarmos somente Moro. Certo? Você está justificando esse seu corte. Esse daqui é só um comentário para o diagramador. Ele não é um texto vivo ainda. Então ele parece muito com esse aqui e com esse aqui. É um comentário sobre a alteração. Certo? Para a pessoa ler e falar, ah tá, entendi porque ele pediu para cortar o Sérgio. Legal? Vamos seguir. Então, aqui, começou. 12 dias. Certo? Então aqui tem a imagem, né? Então se você quiser substituir a imagem, girar a imagem, também você colocaria então esse comentário, que é o comentário sobre coisas, né? Não sobre alteração de texto, então você colocaria aqui, colocar assim, rodar, seria girar a imagem 180 graus. É isso, graus? Graus. É assim? Sei lá, pronto. Girar a imagem 180 graus, post, certo? Então vai ficar ali um comentário. Aqui já é uma coisa legal, ó. O que algumas pessoas fariam? Nesses 12 dias a pessoa ia lá e talvez selecionaria, o certo seria com o sublinhado, né? Se colocar e vamos dizer que ficou assim, caixa baixa, né? Então o pessoal escreve assim, né? Cabe. Acho que é isso, você pode usar, mas se não for isso, pode colocar caixa baixa. Seguindo o nosso padrão seria assim, né? Colchete, caixa baixa. Parece bom, né? Porque daí o cara vai ver que é caixa baixa e vai passar para caixa baixa. Só que a caixa baixa, ela não é só uma formatação, ela é um outro caractere, né? Então, o que é um jeito mais legal de fazer isso? Que é mais eficiente? Em vez de fazer isso, você vai lá, seleciona, usa esse aqui, ó, que é o Add Note to Replace Text. Então você seleciona ele. É um corte com troca. Então você vê que ele ficou até azul. Então você vai lá e escreve assim, ó, 12 dias. Tá vendo? Você escreveu do jeito que você quer que a coisa seja, certo? E dá um post. Vocês vão ver como isso vai aparecer lá depois. Então esse é o substituição, né? Você substitui uma coisa por outra. E esse aqui é bem legal porque muitas coisas são substituições, né? Então vamos imaginar que o texto saiu com um acento a menos ou um acento a mais. Então vamos dizer que estávamos, vamos dizer que tá certo, né? Mas vamos dizer que não estivesse certo, o A desse acento não estivesse no lugar certo. Então você pode ir lá nele, ó, seleciona só ele e troca. Põe um A sem acento. Em vez de você indicar que tem um acento ou indicar um corte, você põe uma substituição. Você começa a pensar, o que o designer vai fazer? O que o diagramador vai fazer? Ele vai substituir um A com acento por um A sem acento. Eu já posso fazer isso por ele. E isso é muito eficaz, é muito eficiente. E vocês vão entender por quê. Então isso seria uma coisa interessante. E daí substituição como um todo. A gente indica assim, inverter. Vamos lá. O íntimo apelo que animava seu rosto adormecido. Você não quer rosto adormecido, você quer adormecido o rosto. Tem gente que, o que é mais comum? A pessoa ia lá selecionar de algum jeito e ia colocar inverter. Não tem por que fazer isso.
Não tem porquê, porque você já sabe como você quer que fique, certo? Então o que é mais interessante? Você vai lá, apaga, vai no substituição, seleciona e coloca adormecido, rosto. E presta atenção, ó, você não pegou nenhum espaço nem antes nem depois. Então o seu texto é só, não tem espaço nem antes nem depois. Não coloque um espaço depois. Não coloque, porque ele vai entrar aqui, vai ficar com espaço duplo. Não coloque, assim, o revisor, nesse método de trabalho, o texto dele é real, ele é o que vai para o livro mesmo. Não é uma anotação no papel que o designer vai ler, o diagramador vai ler, quem está batendo emenda, e vai transferir, e vai aplicar. Esse texto ele vai mesmo pro arquivo. Então isso é bem interessante pensar. E mais né, o último método de revisão, que é a inserção, né, que você não está cortando nada, você não está substituindo nada, mas está inserindo alguma coisa nova. Então você usa esse aqui, Insert Text at Cursor. Então, inserir texto no cursor, né? Então, vamos dizer que você queria ser assim, insert inespecífico, né? Você gostaria que fosse inserto, então você clica ali, clica uma vez, já vai abrir ali, você põe assim, vírgula, inserto, aprazível, correto. E daí, pensa bem, ó, então eu tô acrescentando adjetivos para essa abertura de oração. Então, pensa o que ele vai colocar. Ele vai colocar, logo depois de inserto, uma vírgula, espaço aprazível, vírgula, correto, e o próximo espaço já está lá. Então tem que prestar atenção. Não ponha um espaço, porque esse espaço já está, entre certo e já tem um espaço, certo? Post. Então tá lá. Beleza? Então vamos lá ver como que isso acontece no nosso arquivo. Eu vou salvar aqui, dei um Ctrl Save, apagou aqui o disquetinho, saudoso disquetinho, né? Saudoso por nostalgia só. E aí já deixei aberto aqui o InDesign que gerou esse PDF, isso é bem importante. Esse é o InDesign que gerou aquele PDF. Esse InDesign ele tá exatamente o que é o PDF, eu não mexi nele depois. Se eu mexesse uma coisa em outra, às vezes funciona, mas o melhor é que seja uma coisa bem assim. O design gera, você para com esse InDesign, com esse arquivo, vai no PDF, mexe e depois volta, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Vai voltar esses comentários para cá. Então o que eu vou fazer? Poderia ter a janelinha aqui, era bom que tivesse, então se o som não tiver também, você vai lá em Window, Comments, PDF Comments. Vai abrir essa janelinha aqui. Eu vou já aninhar ela aqui do meu ladinho, certo? Vou clicar ela aqui. E ele vai falar aqui, ó. E essa é a mágica. Isso aqui é recente até. Eu não sei desde quando, mas é recente que o InDesign tem essa ferramenta, é uma ferramenta muito boa. Então você vai aqui, ó, Import PDF Comments. Vou achar lá, então, onde está Google Drive, My Drive, Canhoto, Títulos, William Rafael Zanato, Miolo. É esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo que é o que a gente estava trabalhando, certo? Import Comments. Ó, a gente fez 9 comentários, ele falou que importou os 9, então deu tudo certo. E olha aqui que maravilha. Deixa eu apagar aqui as guias. Aqui, ó, nosso primeiro comentário já está aqui, ó. Então eu clico nele e vai alinhar a direita na página, certo? Aí o designer vai fazer o quê? Tá bom, se ele concordar, ele vai lá e vai fazer o que você pediu. E daí ele vai dar esse comentário como resolvido, certo? Para os designers que estão vendo isso, que também é legal vocês saberem isso, ele vai continuar aqui como resolvido. Infelizmente, você não consegue exportar esses comentários de novo no PDF. O que seria legal? Você exportar esse PDF com eles marcados, para quem viu, para quem fez os comentários, saber quais você aceitou, quais você não aceitou. Ou se você comentasse em cima dele, também é uma coisa que eu acho que não dá para fazer. Para ser uma conversa. Isso ainda não dá, talvez um dia em breve dê. Mas que é interessante, que seria legal? Quando você resolver ele sumir, né? Então tem como fazer isso. Esse filtrinho serve para isso. Então você vai aqui no filtrinho, esse olhinho para aparecer vai aqui no filtrinho, põe aqui status e põe assim, ó, unresolved. Então mostra só os não resolvidos. Não clique no xizinho, tá? Dá vontade de clicar, né? Mas se você clica, ele cancela o que você fez. Então você clica, ó, unresolved e clica aqui de novo. Então ele vai te mostrar só os que não estão resolvidos. Ele não vai mostrar todos, ele vai mostrar só os que não estão resolvidos. Certo? Então você vai resolvendo e ele já vai sumir. Então aqui, ó. Colocar em Helvética, né? Esse aqui é o outro, né? Deve ser por causa do olhinho. Sei lá. Acho que eu apertei nesse olhinho, acho que eu fiz merda, hein, gente. Ele tá meio confuso. Agora foi. Ó. Então tá aqui, né? Aqui é porque tá em preto.
tá vendo? Enfim, mas o cara vê, né? Porque você clica e ele mostra. Colocar em Helvetica. Aí eu vou pensar, eu, como designer, não colocaria. Eu ia falar não. E daí esse que é o lance, né? Eu ia ter que falar com ele, porque a gente tem 9 comentários, mas tem livro que a gente faz, tem 300 comentários. Então não dá pra eu ficar lá, voltar no PDF, apagar os que eu fiz, ou é muito trabalhoso. Então eu tenho que conversar com ele. Mas nesse caso eu não faria só, mas você também resolve. Sumiu. Sacou? Sumiu. Aí vai pro próximo, redondo. Aí, isso que eu falei, ó, esse é aquela grifadinha, né? Redondo. Então eu vou selecionar aqui o texto que é para entrar em redondo. Vou conferir se eu tenho estilo de caractere. Eu não tenho. Era para eu ter, mas eu não tenho. Então eu vou selecionar o trecho. É legal porque ele já vem selecionado, né? Então, pum. E daí você vai lá e põe medium. Legal? Resolveu? Sumiu. Certo? Muito, muito organizado, muito seguro, muito eficiente. Então aqui, ó. Acho mais... Aí eu vou ver o corte e vou falar, acho melhor usar somente Moro. Tá bom, eu aceito. Tá vendo que nem o resolve, esse aqui ele põe como aceita. Aplicar o comentário no layout. Quando eu aceitar, que mágica. Sumiu. Já apagou. E para os diagramadores fica esse sinalzinho que é para mostrar que alguma coisa aconteceu aqui. Isso aqui depois pode se tornar um problema. Quer dizer, com muita meticulosidade, né? Porque às vezes ele gera ele mexe um pouco nas letras, mas é uma frescura de designer. Mas você pode apagar ele se você quiser, tá vendo? Ele não existe, mas ele existe, ele é uma coisa invisível. Mas se você for ali perto dele e apagar, ele some. Pode apagar, não tem problema nenhum. Isso aqui não vai mudar nada. Não dá pra recuperar o que tinha antes. É só uma indicação que alguma coisa aconteceu ali. Não precisa apagar, mas se quiser apagar, apaga. E depois, se vocês também quiserem saber... Porque às vezes tem muitos, né? A gente passou por isso. Tem um Find Replace aí que encontra esses negócios, esses sinais aí que é bem específico, beleza? Mas isso é outro papo. Aí, ó, gerar imagem de 30 graus, certo? Eu vou olhar aqui e vou falar, beleza. Vou pegar aqui a imagem e dar um... Virei, beleza? Aí vou no comentário, resolvi. Agora aqui, vamos ver. 12 dias, certo? Aquela coisa que eu falei. Não indicar a caixa baixa, colocar o que você quer. Isso depende de como o designer trabalhou. Se o designer bateu em caixa alta, na hora que eu der um accept, vai funcionar. Não foi o caso. Vocês viram? Ó, accept. Não funcionou. Por quê? Isso aqui tá no meu estilo. Isso aqui não tá colocado em caixa alta na mão. Deixa eu só confirmar. Ó. Se eu continuar escrevendo, eu tô escrevendo em caixa baixa aqui, gente, tá vendo? Ele tá tudo em caixa alta. Aí é uma questão com o designer. É o jeito que ele trabalhou. Na verdade é um jeito bom de trabalhar. Mas nesse caso não vai funcionar a substituição. Então se eu der um accept não vai mudar nada. Aí eu vou ter que falar, opa, não mudou nada. Aí eu vou falar, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá acontecendo que tá com o botão ligado aqui, ó. Tá vendo? O botão de tudo caixa alta. Certo? Aí eu vou lá e vou apertar o botão. Mas aí é o problema do designer, não é o problema do editor, do preparador, do revisor. Certo? Você fez seu trabalho. Você indicou o que era pra acontecer. E quando a gente voltar lá, eu vou falar de uma coisa, vou falar agora para não esquecer. Tem muito diagramador, revisor e preparador que acha que isso aqui funciona. Então vamos dizer que ele quer colocar itálico, certo? Então ele selecionou. Já é legal que eu mostrei para vocês um novo jeito, né? Em vez de você ir na ferramenta e selecionar, aqui já fiz errado, ó, porque eu peguei o espaço, não é bom. Você pode selecionar e ir na ferramenta, também funciona. Legal? Aí o cara ia lá e ia fazer assim, ó, amanhecer, ó, olha só. E aí ele ia selecionar isso aqui. Como é que eles fazem? Aqui, ó. Nossa, eu nem sei como vocês fazem isso, mas eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Porque dá pra você formatar isso aqui. Meu, não sei, talvez seja do... Eu achei que eu sabia. Talvez seja do... no Word, sei lá. Eu já vi isso aqui, text style. Ó, tá vendo? Aqui, achei. Você seleciona e põe, clica com o botão direito, text style. E daí o cara vai lá e põe assim, ó, italic. E faz o rolê dele. Então ele acha que deu certo, porque ele tá vendo a coisa aqui como itálico. Ele tá vendo ela aqui como itálico. Só que ela não aparece pra mim como itálico. Vou provar pra vocês, ó. Vou salvar de novo. E vou apagar todos aqui, só para mostrar para vocês, ó.
Tem gente que acha que a gente não faz as coisas porque a gente é folgado. Vocês viram o que eu fiz, né? Fui aqui e só dei um delete all comments para não ficar comentário dobrado. Vou importar de novo o mesmo arquivo que a gente estava trabalhando. Aí, ó, vamos lá. Voltar tudo. Esse aqui já foi, esse já foi, não fiz, mas já foi. Esse aqui, vamos dizer que eu tivesse feito, vou fazer. Ah, já fiz. Ah, olha lá que coisa, eu já fiz, né? É verdade, eu já fiz. Então, também já foi, vou fazer aqui o status aqui, ó. Então, unresolved. Certo? Até um unmapped, é legal perceber isso também, ó. Porque é o seguinte, vou falar disso agora, ó. Esse aqui ele não achou. Por quê? Porque o Sérgio que tava, por isso que não pode mexer no InDesign depois de você exportar o PDF. O Sérgio que tava não tá mais. Então ele não consegue achar aqui se refere esse comentário, tá vendo? Ele fica com interrogaçãozinha, ele fala que não tá, ele fala assim, ó. Linked object has been modified, o objeto linkado foi modificado ou removido, é verdade. Então assim, esse é um perigo, porque às vezes você sai mexendo, você manda o PDF pro revisor, pro preparador, pro editor e continua mexendo nele, daí o cara vai mexer coisa que não tá mais. E daí um cara vai trabalhar à toa e você vai ficar perdido. Então não é legal fazer isso, tá? Então vou resolver aqui, deixar os unresolved, o nome é de não, certo? Então aqui girar a imagem, já fiz. 12 dias já fiz, e a gente estava falando do amanhecer, ó aqui o amanhecer, ó como ele aparece para mim, tá vendo? Ele aparece redondo, eu não sei o que a pessoa está querendo dizer, eu simplesmente não sei. Tá escrito amanhecer, eu tô vendo amanhecer, às vezes eu consigo deduzir, porque canonicamente grifar é itálico, né, marcas de revisão padrão. Mas não é legal, então é bem mais legal você, em vez de fazer isso, fazer aquilo que eu falei aqui naquela época, quando eu falei do redondo. Vai lá e põe itálico, it, né, o pessoal costuma colocar it, já tá bom, it, e redondo o pessoal põe head, né. São abreviações, né, que vão e são bem-vindas, eu não sou contra não, são muito bem-vindas, acho que elas vão ajudando o trabalho, agilizando o trabalho, né. Tem coisas que podem ser agilizadas, tem coisas que tem que ser feitas com mais atenção. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu teria que deduzir, não é legal. Então, o melhor é você colocar itálico. Grifo e põe itálico, grifo e põe redondo, grifo e põe negrito. Mudança de formatação. Aí, pessoal, para que se desespera, você vê que ficou verdinho aqui, é visualização. E daí, vamos continuar a mostrar para você. Então, o A, vou aceitar, e olha lá que beleza, ó. Vocês viram o que aconteceu? Eu aceitei, ele já troca, ó, um A pelo outro. É importante saber que ele não está tirando o acento só, ele está trocando um caractere por outro. Se fosse O, seria O. Se fosse E, seria E. Se fosse seria Se fosse arroba, seria arroba. É o A minúsculo sem acento. É esse que você quer? É esse que você bate. É esse que você digita. De novo, adormecido o rosto. Mesma coisa, ó. Você quer inverter? Inverte. Inverte. Adormecido o rosto. Tá vendo, ó? Não fala inversão, fala o que você quer. Que daí a gente, quando for pro arquivo, a gente clica. É um clique, cara. Vocês estão assim, substituindo. Eu estou substituindo uma coisa que eu teria que ver alguém falando uma coisa, entender qual é a inversão, digitar isso, ou copiar e colar, não sei o que, vários cliques, várias possibilidades de erro. Aqui é um clique só que não tem erro. Cliquei, foi, ponto. E aqui a mesma coisa, ó. Inserto, aprazível, correto. Ó lá, certinho, tá vendo? Ele vai colocar duas marcas aqui. Ah, porque eu importei duas vezes. Né? Ele veio na hora que eu importei, eu apaguei, mas ele fica a marca, né? Essa marquinha, marca eu digo esses dois pontinhos que ficam aqui. Vocês estão vendo, né? Aqui. Mas não tem problema, gente. Não entrem nessa. Porque o que eu falei que às vezes mexe, ó, vamos ver se vai mexer. Não mexe, ó. Pira de design, não mexe. Não muda nada, tá bom? Não entre nessa, deixa essas marcas aí, toca o barco. E daí é legal, quando eu terminei de fazer todos, o filtro já caiu, porque não tem nenhum não aceito. Todos são aceitos, ou todos foram resolvidos, ou aquele não mapeado, ou aceito. E tem o tipo também, você pode também falar, eu vou começar pelos cortes. É inteligente, porque começar pelos cortes e pelas inserções, né? Você pode, eu nunca fiz isso, mas é inteligente, porque o texto vai andar, né? O corte é quando o texto vai mais andar, aí depois a inserção ele vai andar de novo, e substituição depois. Eu estou querendo dizer isso. Designer que é atencioso é muito chato, né? Então, por exemplo, se eu termino um parágrafo e eu vejo que ficou uma vírgula, já vou querer resolver. Se eu perdi alguma inserção aqui, eu vou resolver uma vírgula à toa. Então, enfim, nunca fiz isso, mas é interessante também para os designers que estão vendo esse vídeo. E beleza, gente? Então, ó, essa parte foi. Vou voltar lá aí o que você faz, né? Salva, né?
Dá um Ctrl Save. Canhoto, Rafael Zanato, mal e bem, miolo, 23 de 5 de 2004, a última vez que eu mexi no arquivo. Hoje é dia 30 de junho, então 23 do 06 30. Certo? Salva o arquivo. Beleza? E daí esse arquivo vai gerar um novo PDF. Eu tô querendo falar isso porque não salve por cima. Não salva por cima, porque se você salvar por cima, você vai ter um arquivo novo com o mesmo nome, sendo que o PDF que tem aquele mesmo nome, certo? Que tem o mesmo nome, já não corresponde mais a esse arquivo. Percebe a confusão? Salva com o dia de hoje. Aqui normalmente no escritório a gente faz um arquivo por dia. Se você fizer mais arquivos por dia, vamos dizer que você está fritando, fazendo 1000 arquivos. Um bom jeito de mudar isso aqui, mas daí você tem que usar um padrão. Você não pode misturar quantidade de dígitos, né? Mas aí se você está fazendo vários arquivos por dia, você põe o ano, né? 23, junho, 30, e põe a hora. Então no meu caso seria 00. Estou aqui fazendo na hora meia-noite 41, certo? 00. Aí uma da manhã eu vou salvar outro, 2 da manhã eu vou salvar outro. Se eu estiver fritando mais, você bota mais. Meia-noite 41. Pô, mas esse número é muito grande, não faz sentido. Meu, o projeto é seu, o arquivo é seu. Você que vai aí, é sua organização. É bom a organização, é bem-vindo, sacou? Vou voltar lá fazer só um último comentário, assim, que é bem legal, adianta muito o trabalho de vocês. A gente fez todas essas marcas aqui, né? Clicando e tal. Tem um jeito muito interessante que é assim, você pode, em vez de ir na ferramenta, você já sai fazendo o que você quer fazer. Então assim, ó, se ele ser íntimo, apaguei, ele já sabe que é um corte, não preciso ir na ferramenta. Eu dei um delete aqui no meu backspace, né, no meu teclado no Mac. No PC deve ser igual também, ou backspace, né, ou apagar para trás, ou delete, né, que é o apagar ou puxar, né, eu nem sei direito, delete é isso, né, ele puxa o que está na frente. Enfim, outra coisa, quero substituir, não era traduzido, não era dito, então você seleciona e sai escrevendo, ó, dito, tá vendo, ó, dito, enter, enter não dá, ó, isso é interessante, post, enter, ele vai colocar um enter, isso é legal também, ó, de vocês saberem, tem muita gente que quando quer pôr um espaço entre duas palavras que não estão com espaço, a pessoa vai e põe uma inserção, que é um comentário, e bota aquele hashtag que é o símbolo canônico de revisão manual de espaço. Meu, nada a ver. Faz assim, ó. Quer colocar um espaço onde não tem? Vamos dizer que você fala... vamos dizer que você quer colocar um espaço entre dio e fuso. Sei lá por quê. Difícil, né? Porque tá tudo certinho. Entre o amplo, sei lá. Vai lá e dá um espaço. Só isso, ó. Só isso. Aí, ó, que legal. Você foi e colocou um espaço. Esse comentário aqui, ele sabe que não tem nada, porque o espaço não dá pra ver, invisível, como o ar, né? Mas ele existe. E então ele já coloca que é uma inserção de espaço aqui bonitinho. Ele põe esse ícone aqui, ó, mostrando isso aqui. Aqui tem um espaço, meu amigo. Pro cara quando clicar aqui e ver que não tem nada, fala, eita, o que é isso? É um espaço. Mesmo que não dê pra ver. Coisas invisíveis ele representa assim, então vamos dizer que o cara queria colocar aqui, ó, inserto, né? Interessante também, eu quero abrir um parágrafo, eu quero que o cara abra um parágrafo aqui. Não vai lá e escreve parágrafo, vai lá onde tem que ir, não vai aqui, não vai antes do espaço, porque o espaço vai descer junto com o parágrafo, vai onde tem que ser. Esse espaço aqui, desencana, não tem problema, não, sei lá. O certo seria, seleciona o espaço, dá um enter. Opa, não foi. Não tá indo, tudo bem, alguma coisa está acontecendo aqui, mas vamos lá. O certo seria, volta aqui, eu devo ter alguma coisa, ele deve achar que eu tô meio fora do, ó. Eu tenho que estar meio no ambiente de revisões, como eu mexi alguma coisa aqui, ele acha que eu tô fora, então, vamos lá, inserção, certo? Ele vai, o que eu tava voltando, só voltando. O que eu falei? Seleciona o espaço, vai no replace, substitui esse espaço por um enter, post. Olha o que ele vai mostrar, que bonitinho. Ele vai mostrar que é uma substituição de um espaço por uma quebra de parágrafo, ele põe um sinal de quebra de parágrafo. É muito bonitinho, e é muito, muito útil, cara, muito útil. E é isso, toda vez que você quiser pôr um enter, você vai lá e pum. O enter em si não está funcionando legal, porque ele está confuso, ele acha que eu quero passar a página. Mas as outras funcionam. Então é isso, espaço é assim, enter é assim. Vai lá e põe o enter onde você quer, meu irmão. Não precisa escrever nada. E todas as substituições funcionam assim. Tanto corte, né? Então, vou entrar aqui no ambiente. Corte,
inserção para, então, você seleciona, sai escrevendo, substituição na inserção, quanto a, vai lá, gloriosa e maravilhosa, espaço, post, mão de Deus, quanto a gloriosa e maravilhosa mão que se aproxima, deixa eu ver se tem atalho para isso, mas era muito, vírgula, mas muito mesmo, vírgula, Command Enter? Não. Function Enter? Não. Option Enter? Isso, ó. Para quem tá no Mac, Option Enter, ele é o Enter de post e não o Enter de retorno dentro do próprio texto. Tá vendo? Legal? Então, Option Enter para você falar, terminei. Né? Esse aqui não dá, não tem como você ter um atalho para isso, né? E lembrando, isso não se faz, isso não serve pra gente. Beleza? Vou até apagar. Beleza, gente? Foi isso, eu acho. Acho que eu consegui falar bastante. O vídeo deve estar bastante comprido, mas eu acho que é bem útil. Usem esses recursos. Isso, já falei para um pessoal que veio me perguntar. Isso é o que vai diferenciar vocês de um bom revisor. Vai diferenciar um mau revisor de PDF para um bom revisor de PDF. Vai garantir um produto, um livro muito mais bem acabado, muito mais eficiente, muito mais preciso. O trabalho vai ser muito mais tranquilo, mais prazeroso para todo mundo. Então façam com bastante carinho, com bastante atenção, escrevam direitinho as coisas, sabe? Não façam de qualquer jeito, assim, porque se você fizer de qualquer jeito, o livro vai ficar de qualquer jeito, vai ficar de qualquer jeito. E depois não adianta reclamar e falar dos outros, assim, acho que cada um faz, quando você faz a sua parte bem, e daí se o outro não fez bem, aí realmente você tem como mostrar e tal, e conversar com ele. E daí, designers, mandem esse vídeo para os preparadores, revisores e editores, mandem esse vídeo para os designers e diagramadores. Vamos disseminar esse jeito de trabalhar, porque pô, quando a gente está trabalhando com gente que faz com atenção mesmo, é uma delícia, assim, abrir o InDesign, clicar, aceitar, não aceitar, ver o que acontece, mudar a formatação e a coisa anda de um jeito muito, muito, muito legal mesmo, porque assim, vocês têm que prestar muita atenção, e não misturar as coisas, porque, por exemplo, vamos dizer que você está acostumado a usar a substituição. Se você vier usar essa porcaria desse highlight, que é o que vocês, desculpa, né? Que é o que as pessoas mais gostam de usar, selecionar a neblina Q e escrever a fumaça Q, certo? A fumaça Q. Pô, eu vou ver isso aqui, vou aceitar lá no InDesign. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Sacou? Porque não é uma substituição, é um comentário. Então eu vou aceitar isso, não vai mudar nada. Ele vai dar até um resolve lá. E, meu, isso dá uma puta trabalheira. Então, assim, olhem qual ferramenta você está usando. Tem muita gente que faz isso também. Vai no corte e põe ganhava. Usa corte como se fosse substituição. Meu, quando eu aceitar lá, vai cortar essa palavra. Ele não vai trocar por ganhava. Não vai trocar. Eu vou ter que ver que você escreveu uma palavra numa ferramenta de corte e vou ter que aceitar e copiar a palavra e colar. Meu, quantas possibilidades de erro surgem nesse processo? Então, assim, tomem cuidado. Façam direito. O programa ajuda. O programa ajuda. Ele mostra, tá vermelho. Vermelho é corte. Azul é inserção. Certo? E verde, formatação, certo? Então, assim, façam com cuidado e vamos conversar. E estou aqui à disposição para qualquer dúvida que possa surgir durante esse processo. E tamo junto. Qualquer outro vídeo aí que vocês se interessarem, é só comentar aí ou vem falar comigo. Um grande abraço e até a próxima.